Hoje tem audiência com os dois policiais acusados de matar um jovem. Esses dois policiais foram denunciados pelo Ministério Público por mudar a cena do crime e implantar uma arma para simular um confronto. Foi a morte do Juan Machado, com 20 anos na época. Ele foi morto na noite de 22 de outubro de 2018, em uma suposta troca de tiros com a polícia. Isso tudo aconteceu após a morte de outro jovem, né? Isso aconteceu após a morte de um outro jovem que foi vítima de agressões e tiro, após uma suspeita de estupro de criança. O Juan, que você está vendo na foto, ele pode ter sido vítima de vingança por acharem que ele tinha participado da morte do rapaz, acusado de abuso. A família do Juan questionou o confronto, dizendo ter sido execução por vingança. E o caso gerou muita revolta e protestos pela cidade. Ruas fechadas com pneus queimados no Cajuru, pedras foram jogadas contra a tropa da PM, que revidou com tiros de borracha. E esse júri começa hoje. Eu quero conversar com a Thaís Não é júri, é audiência? Deixa eu falar com a Thaís Travessoli. Eu achava que começava o júri hoje. Conta pra mim, traz as novidades, Thaís Travessoli. Oi, Jasson. Olha, começa daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, a primeira audiência de instrução e julgamento do caso. Outras audiências devem acontecer e aí vem a decisão se esse caso vai ou não a júri popular, se esses policiais militares vão ou não a júri popular. Esse caso, então, aconteceu em outubro de 2018. Eu já estou aqui com a mãe do Juan, a dona Suzete, que daqui a pouquinho vai conversar com a nossa equipe. Mas antes, vamos relembrar esse caso que aconteceu no bairro Cajuru. E como você disse, Jasson, de grande repercussão, com muitas manifestações que aconteceram. Vamos lembrar. O último áudio enviado para o pai. Ô papai, bom dia. Só tô avisando já que a gente já chegou aqui no trabalho, tá? Tá tudo correndo certinho. A família de Juan Luiz dos Santos Machado segue na luta para manter a memória do jovem sem nenhuma mancha. 2 policiais militares vão a júri popular pela morte do estudante na noite do dia 22 de outubro de 2018, após um suposto confronto em que Juan teria atirado contra os policiais, algo que o Ministério Público afirma que nunca aconteceu. Os laudos já mostraram que ele foi uma execução. Eles executaram o meu filho. Eles não deram nem a mínima chance dele se identificar. Eles nem perguntaram se ele tinha uma passagem pela polícia, qual era o nome dele. Eles nem sabiam que eles estavam matando, eles só queriam dar uma resposta. Eles foram assassinos, eles foram covardes, eles simularam as coisas depois para poder ainda tentar culpar o meu filho de uma culpa que era só deles. O inquérito policial militar, comandado pela Polícia Militar, pediu o arquivamento do caso. Foi uma imagem que chamou a atenção do Ministério Público e por isso o caso seguiu para um crime. Imagens feitas dentro da casa onde tudo aconteceu sugeriram que a cena havia sido alterada. Eliezer Fernando Ferreira de Ramos e Tiago Rolão dos Santos são os 2 policiais que serão julgados, não apenas pela morte do Juan, também por terem implantado uma arma na cena do crime para simular que o jovem apresentava algum perigo e teria trocado tiro com os policiais. Naquele dia, a Polícia Militar já fazia uma operação aqui no bairro Cajuru. Isso porque, durante a tarde, um outro homicídio tinha acontecido. Quando a Polícia Militar veio até a casa, o Juan estava nesse corredor aqui com outras 3 pessoas. De acordo com a polícia, logo que os policiais chegaram aqui, todos eles tentaram fugir. Mas segundo investigações e a própria denúncia do Ministério Público, isso na verdade não teria acontecido. Juan foi abordado primeiro nesse corredor aqui e foi aqui que ele levou um tiro na perna. Mesmo assim, logo depois, o policial disparou mais 7 vezes. A morte do Juan aconteceu depois de um outro jovem de 18 anos ser morto na região. Diego Francisco da Cruz foi espancado até a morte após ser acusado de assediar uma jovem em um bar da região. A afirmação foi da própria mãe do rapaz que morreu. Aquele policial, ele não matou ninguém de graça. Eles mataram meu filho primeiro. Para o Ministério Público, isso também é mais uma prova de que a ação da polícia não foi por denúncia, mas sim uma retaliação, já que o rapaz morto teria policiais militares na família.
Daqui a pouco, então, começa essa primeira audiência de instrução e julgamento do caso, um momento muito aguardado para os familiares e amigos do Juan. E aqui do lado de fora do Tribunal do Júri de Curitiba acontece essa manifestação. Os familiares e amigos estão com os cartazes aqui dizendo: este crime não pode ficar impune, paz sem voz é medo. Várias frases que foram colocadas para, de alguma maneira, demonstrar essa revolta com o que aconteceu com o Juan. Eu vou conversar com a dona Suzete Jasson, que é a mãe do Juan. Mais uma vez vai conversar com a equipe da RIC TV, do Balanço Geral. Várias entrevistas já, né, dona Suzete? O que representa para a senhora esse momento do processo? Muito boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, Thaís, eu quero deixar em público o meu agradecimento para vocês, para a RIC. Se não fosse o trabalho sério de vocês, a gente não teria chego até aqui. Porque, inclusive, o Ministério Público se baseou em provas que foram levantadas por vocês no processo para que a gente conseguisse chegar nesse momento. Então, é muita esperança de que eles vão a júri e que o meu filho tenha justiça. Que a gente não passe mais por todo esse desrespeito de, além deles terem tirado ele da gente, a gente ainda tem que ficar convivendo com as acusações absurdas que a polícia tem feito para ele. Dona Suzete Jasson, que carrega aqui no peito a imagem do filho, né? A foto dela ali com o filho também. Então, essa audiência de instrução, julgamento do caso, a primeira audiência, começa daqui a pouquinho, está marcado para as 2h da tarde. O pessoal está aqui do lado de fora e outras audiências devem acontecer para aí sim ter o resultado, se eles vão ou não a júri popular. Jasson. O que a família espera dessa audiência de instrução? Porque vamos deixar claro, a gente até disse ontem, né? Erramos, peço desculpa a você, né? Que era júri, que hoje começaria o júri, mas não, é uma audiência de instrução. O que eles esperam dessa audiência de instrução, Thaís? Vou repassar aqui para a dona Suzete Jasson, pergunta do estúdio. Dona Suzete, o que a senhora espera, os familiares esperam dessa primeira audiência aqui? Já conversou com o advogado? Já, na verdade, tudo que a gente leu do processo, essa audiência é só para avaliar a fraude processual. Pelo homicídio, eles já foram indiciados, ali o Ministério Público já acatou a denúncia. Um deles vai responder por homicídio e o outro por fraude processual, porque eles plantaram uma arma no corpo do meu filho e isso já... os laudos já comprovaram que a arma foi plantada. Então, é isso. A gente espera que eles realmente vão a júri popular e que a gente tenha a condenação deles. Sei que o momento é muito difícil para a senhora. Como tem sido esses meses todos, esperando até chegar a um julgamento? Luta, né? Luta. É um sentimento de injustiça que não acaba. Não acaba, porque a gente não acreditava que uma pessoa que não fizesse nada de errado ia morrer na mão da polícia. Então é só isso, é esperança que nenhum outro menino passe por isso. O Juan, que estava atualmente morando no bairro Cajuru, Jasson, estava morando com o pai, trabalhando, havia passado recentemente para cursar Direito, passou no vestibular, tinha vários sonhos que foram interrompidos por conta dessa morte. A gente segue acompanhando, então, todos os casos, todos os detalhes deste caso, né? Ao longo do Balanço Geral, a gente vai trazendo mais notícias, inclusive amanhã, né, Jasson, com o que aconteceu aqui nessa primeira audiência. Ok, Thaís Travessoli, obrigado pelas informações. A família, né? A gente deseja aí que a justiça, né, seja realmente cumprida. Doutora Márcia. Jasson, nesse momento inicia-se uma fase chamada instrução e julgamento. Essa instrução ela é feita com a oitiva tanto das testemunhas da acusação, quanto aquelas elencadas pela defesa e a demonstração de outras provas, para que daí chegue-se no momento em que se decida, haverá julgamento pelo Tribunal do Júri ou não. Então é nesse momento que nós estamos em relação ao julgamento, né, ao processo do Juan e esses policiais militares. E a gente traz essas novidades, as informações atualizadas para você durante a nossa programação aqui, Cidade Alerta, e também amanhã, aqui no nosso Balanço Geral.